Fala pessoal, a gente vai falar um pouco hoje sobre velocidade de escala média, tá? Que é um ponto importante aí do nossa linha de estudo. Então, velocidade, tá pessoal, escalar média, nada mais é do que uma relação bem básica, tá bom? A gente precisa só entender isso. A partir do momento que você entender isso, fica tudo mais simples. Então, como seria, professor? Bom, para a gente entender a velocidade de escala média, é só tu pegar quando tu vai quando sai de casa e vai para a escola, por exemplo, tá? Então tu percorreu uma distância, correto? Saiu da tua casa e foi até aquele certo local. Digamos que você percorreu, sei lá, 500 metros, 2 quilômetros, não sei a distância da sua casa para a escola. Mas o que mais você gastou para chegar até lá? No caso, você gastou tempo, certo? Então, as duas variáveis que você gastou foi espaço, a distância, correto? E o tempo. Então, essa relação entre os dois é que se dá a velocidade, tá bom? Espaço primeiro e tempo depois. Então, vai ser a diferença entre o espaço e o tempo, beleza? Então, no Sistema Internacional de Unidades, como a gente viu na aula anterior, a gente utiliza dois padrões, tá? Que pode ser tanto é, quilômetros por hora ou metros por segundo, beleza? Tem aqui, ó. Tá bom? Então são essas duas unidades que vocês podem utilizar. Por que eu tenho que ter duas unidades, professor? Por que isso aqui é importante? Porque não é só metros por segundo ou só quilômetros por hora. Pensa assim, se eu saio de casa e vou até o mercadinho que é aqui perto, eu posso, uma distância vai ser curta, então vai ser lá 50 metros, 100 metros e assim por diante. Digamos que eu viaje, então eu saio do norte e vou para o sul. Então, se eu for colocar em metros, o valor que vai ficar é um valor absurdo. Então, eu coloco ele em quilômetros. E o tempo vai ser muito maior, vai ser, sei lá, 8 horas de voo. Se eu colocar isso em segundos, seria um valor muito alto. Então, fica melhor de se calcular, melhor de se fazer o cálculo, tá? E fica até mais fácil, beleza? Só que, o que que acontece, tá? Como que eu transformo de uma unidade para outra, tá bom? Antes de ver a velocidade, a gente vai ver como eu faço essa mudança de escala. Então, eu vou trazer para vocês aqui uma forma bem resumida, tá? Então, ó, eu tenho duas unidades, correto? Que é metros por segundo, que é quando a minha distância é em metros e o tempo é em segundo, e quilômetros por hora, que é quando a minha distância é em quilômetros, que é uma distância muito maior, e quando o tempo é em horas, tá? Quando é um tempo muito maior, tá bom? Como que eu faço essa mudança, tá? Eu vou trazer aqui uma forma bem básica, tá? Então, para eu transformar, digamos assim, ó, o valor final deu 2 metros por segundo, beleza? Eu calculei lá, deu isso aqui. Como que eu transformo para quilômetros por hora? Reparem aqui, ó, toda vez que está em metros por segundo eu quero transformar para quilômetros por hora, eu vou multiplicar, tá? Quando eu estou fazendo isso, saindo disso para isso, eu vou multiplicar por 3,6, tá bom? Se for o caso contrário, eu quero voltar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou fazer o caminho inverso. Qual é o inverso da multiplicação? Tá? Divisão, tá bom? Então, se está em metros por segundo e eu quero transformar para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Se eu quero fazer o contrário de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6, tá bom? Então tá aí salvo e vocês só fazem anotar, tá bom? E faz a mudança. Então, pessoal, para a gente calcular a velocidade média, lembra daquela questão de variação de espaço? Posição final, posição inicial, você que ainda não viu, tem na aula anterior aí, tá bom? No vídeo anterior, tá aí no canal. Então, ó, ΔS é o espaço, tá?
Então o espaço vai ser a posição final menos a posição inicial. A gente já estudou aqui no canal sobre isso, tá bom? Quando eu tenho, só para resumir, tá? Uma pessoa que sai de um canto, tá bom? E vai até outro. Meu desenho. Então, ó, ele tem uma posição inicial e foi até uma posição final, tá bom? Aí quando eu for fazer a diferença, digamos que aqui é 2 e aqui é 20, tá bom? Então a posição final vai ser o 20 e a posição inicial vai ser o 2. Eu faço essa diferença e eu vou ter a distância, certo? Então 20 menos 2 ia dar 18 metros, beleza? Então essa é a diferença. A mesma coisa acontece para o tempo, tá? Mas o que acontece? O tempo geralmente eu vou ter só um valor, tá bom? Mas se eu tiver dois valores de tempo, também eu faço a mesma coisa, só usar a mesma regra. Final menos inicial. Tempo final menos o tempo inicial. Então, ó, o nosso VM vai ser a nossa velocidade média. O ΔS vai ser o deslocamento, tá? O caminho que foi percorrido. E o ΔT, o intervalo de tempo. Ah, foi em 30 segundos, 60 segundos e assim por diante. Tá bom? Então, toda vez que eu vou fazer conta, prestem atenção. Eu sempre tenho que deixar as duas unidades relacionadas. Então, aqui eu tenho que estar em segundos ou em horas. Tá bom? Um ou outro. Ah, mas aqui se tiver metros ou quilômetros. Tá bom? Eu só posso fazer essa relação esse com esse e esse com esse. Se um tiver, por exemplo, aqui está em quilômetros e aqui está em segundos, eu tenho que transformar, tá, essa unidade. Mas aí é bem mais simples, a gente vai já ver mais à frente, tá? Sempre vai ser a junção desse com esse e esse com esse, tá? Não posso pegar, por exemplo, metros por hora, tá bom? Porque o sistema internacional de unidades não aceita, tá bom? Quem já viu? Ó, um exemplo. A gente tem um exemplo de uma partícula aqui, tá? Aqui na física a gente gosta de usar partícula, o pessoal gosta demais. Então, uma partícula, ela sai, tá bom? Se desloca 5 km a cada 10 segundos. Determine sua velocidade média em metros por segundo. Então é importante aqui, ó, a gente ver, tá? Que sempre eu tenho que calcular como tá manda o enunciado, tá? O enunciado que vai ser importante, o que ele está pedindo, tá bom? Então, nossa resolução a gente tem o quê? A gente tem 5 quilômetros. 5 quilômetros, tá? 1 quilômetro tem 1000 metros, certo? Então, 5 quilômetros vão ter 5.000 metros, beleza? Só é multiplicar por 1000. Beleza? Então, o tempo já está em segundos. Então o tempo eu não preciso mudar nada, tá bom? Então o tempo ele vai permanecer em segundos. Aqui eu tive que transformar para metros, beleza? Bom, lembrando, ó, o que é velocidade média? É a relação de espaço pelo tempo. Então eu divido a distância pelo tempo. Repare que aqui eu já tenho o valor final, não preciso fazer a diferença, tá? Em alguns casos eu vou ter posição inicial, posição final, mas aqui não. Então, ó, a minha distância que eu percorri foi de 5.000 metros. E o tempo que eu levei foi de 10 segundos. Então é uma partícula, digamos uma partícula que está viajando no espaço, beleza? Então eu vou ter a relação 5.000 dividido para 10, esse zero corta com esse zero, eu vou ter 500 metros por segundo, tá? É uma velocidade absurda, né? Mas é só para a gente tentar entender como é que funciona essa mudança, tá bom? Então, pessoal, sempre prestem atenção nas unidades medidas, tá? Isso é muito importante, porque pode ser que
um venha metros e outro venha horas, e como ver aqui, quilômetros e segundos, tá bom? Se, por exemplo, tivesse vindo aqui pedindo para colocar em quilômetros por hora, aí a gente teria que transformar para horas isso aqui, tá bom? Beleza? Outro exemplo, vamos lá, tá? Deixa eu só ajustar aqui que tá na frente de vocês, né? Então, ó, Alonso decidiu passear pela cidade, tá bom? Pela cidade próxima da região onde mora, para conhecer os locais. Ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 quilômetros, tá bom? Então, toda vez que vier assim, a gente precisa salvar esses dados. Que velocidade, tá? Então, a velocidade vai ser uma velocidade média. Alonso estava em seu passeio. Então, qual foi a velocidade média dele nesse passeio? Sendo que ele percorreu uma distância, tá? De 120 quilômetros e gastou 2 horas, tá bom? Então, ó, eu tenho as opções: 70 quilômetros, 80 quilômetros, 60 quilômetros, 90 quilômetros. Beleza? Aqui é bem simples, então só é porque a gente está introduzindo esse conteúdo agora, então a gente precisa ir devagar. Pessoal, tá muito fácil. Calma que vai chegar lá. Então, a velocidade média, tá? Ela é calculada como a relação entre espaço e tempo, como a gente está vendo ali, tá bom? Então, ó, o espaço percorrido em metros, intervalo em segundos e assim por diante, tá? Só coloquei aqui para a gente ver, mas lembrando, tá? Por que eu coloquei metros por segundo? Para vocês prestarem atenção que aqui ó, já está em quilômetros e aqui já está em horas, tá bom? E reparem aqui, diferente do outro, tá? A resposta ela é em quilômetros por hora, então sempre presta atenção nisso, tá bom? Então, ó, a distância é de 120 e o tempo de 2 horas. 120 dividido para 2, 60 quilômetros por hora. Essa foi a média de Alonso. Beleza? Então a resposta correta seria a letra C. Ok? Então, pessoal, fiquem aí, tá? Obrigado por assistir. Qualquer coisa, se inscreva no canal. A gente tem vários e vários vídeos aí que a gente vai estar colocando, tá, no canal. Eu tá com pouco vídeos, mas eu tô sempre postando uma, cara. Quase todo dia eu tô começando a postar vídeo. Então é isso, tá bom? Claro, a gente vai avançando, vai ficando um pouquinho mais difícil, mas se tiverem dúvidas, deixe no comentário que a gente tenta melhorar, trazer para vocês aí, porque depende do feedback de vocês, tá? Conforme o feedback de vocês, a gente vai trazendo aí no canal, beleza? A ideia é continuar trazendo vídeo da sequência. Então, a gente vai ver um pouquinho mais de velocidade média, vai para aceleração e assim por diante, tá bom? Então é isso, se inscreva no canal, siga nas nossas redes sociais aí, valeu, tá bom? Deixe seu like se quiser, tamo junto. Obrigado, é nóis.